I will go, eu irei. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o pastor Mark Phelan e partes do sermão do pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista Mundial, falando sobre o assunto. Agora, na NN. Nós estamos aqui na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu hoje vim com essa roupa colorida, vibrante, de Gana, na África, para compartilhar com vocês o plano evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próximos 5 anos, com ênfase no compromisso pessoal. I will go, eu irei, é um chamado de Deus para cada pessoa que deseja dedicar a vida para fazer o bem, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. É um convite celestial para terminar a missão, para viver e comunicar a todos que há um evangelho eterno de salvação em Cristo Jesus, vindo de um Pai que ama tanto suas criaturas a ponto de entregar seu único e amado Filho. I will go é mais do que um projeto, é um compromisso diário e eterno. É voltar 2.700 anos e responder como Isaías, o sublime chamado, a quem enviarei? É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre isso que eu converso agora com o evangelista Mark Phelan, um dos promotores do plano missionário. Pastor Phelan, em 1874, a igreja mandou para a Suíça o primeiro missionário. De lá para cá, centenas, milhares de missionários têm proclamado as boas novas de salvação em lugares que não conhecem Jesus. O que adiciona de novidade esse projeto I Will Go? Claro, a obra de Deus ainda não terminou. Quando John Andrews, em 1874, interessante, Ellen White disse, nós enviamos o mais habilidoso e nosso melhor homem para a Europa para proclamar o Evangelho em muitas áreas. Quando olhamos ao redor do mundo, vemos grandes centros populacionais na Europa, Ásia, América do Sul e América Central, África. Você vê povoados no mundo. A tarefa ainda não terminou. Então, isso que começou em 1874 ainda está para ser concluído quando Jesus diz em Mateus 24:19, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. No fundo do coração do adventista está o senso de cooperação com Cristo em sua missão de proclamar o evangelho com o objetivo de honrar a Cristo, algo que bate em cada coração cristão, em cada genuíno coração adventista, de fazer tudo o que é possível em alto sacrifício para compartilhar o Evangelho e Cristo voltar em breve. Pastor Phelan, o que está faltando para que essa mensagem vá a todo mundo e nós possamos cumprir a missão da pregação do Evangelho? Eu penso que esta questão é bem ampla e pode ser respondida de várias formas. Eu creio que uma das grandes necessidades da igreja hoje é o Espírito Santo trabalhando por meio de cada membro de forma individual, para tocar pessoas em seu ambiente. É o que nos falta. Eu penso que talvez precisamos do grande derramamento do Espírito Santo de Deus para capacitar testemunhas, toda a testemunha humana com abundante porção do Espírito de Deus. Agora, o Espírito está operando através da igreja. E não deveríamos nunca orar como se o Espírito não estivesse aqui. O Espírito está operando em cada crente, na vida de cada cristão comprometido, em cada adventista. Estamos buscando um grande derramamento do Espírito Santo para finalizar a obra de Deus na terra. A segunda coisa que nos falta é comprometer-se, envolver-se. Quando nós vamos para Cristo, Jesus diz em Mateus 4,19, "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Algo super importante no projeto I Will Go, eu irei, é a ideia de cada membro envolvido.
É algo bem pessoal. Eu irei. Não você irá. Não a igreja irá. Não a associação irá. Eu irei é um compromisso pessoal para que o Espírito Santo more em meu coração, ame o ser humano, o desejo de ver a palavra de Deus honrada no final, o desejo de ver muitos no seu reino. Eu irei. É uma iniciativa para envolver cada membro de igreja a fazer esse compromisso seu, internalizado. Eu irei. É super importante e só Deus pode colocar o desejo em nosso coração por meio do Espírito Santo. Agora você vai escutar parte do sermão do presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, pregado no lançamento do plano I Will Go, Eu Irei. À medida que nos aproximamos cada vez mais daquele dia climático da volta de Jesus, eu apelo a você para responder ao seu chamado dizendo: eu irei. Proclamar as mensagens dos 3 anjos. Eu irei fazer discípulos. Eu irei ser sua testemunha. Eu irei compartilhar a palavra de Deus. Eu irei proclamar sua segunda vinda. Eu farei do plano estratégico alcançar o mundo. Eu irei, meu próprio plano, sob a liderança do Espírito Santo. Pela graça de Deus, eu irei, porque amo a Cristo, a sua palavra, as mensagens dos seus 3 anjos e quero vê-lo voltar rapidamente. Jesus está voltando. Envolva-se. Onde quer que você esteja, em qualquer ambiente em que se encontre agora, Deus está chamando para fazer parte de sua mensagem dos últimos dias. Cada um de nós, para um mundo que clama por respostas eternas, Deus está contando com você e comigo. Você está disposto a ir? Se você estiver exatamente onde você está, por favor, repita comigo as palavras eu irei ao contar até 3. 1, 2, 3. Eu irei. Que Deus use poderosamente para compartilhar sua palavra através de você, enquanto esperamos ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Maranata. Amém. E você irá? Eu vou. Vamos juntos? Seguremos a mão de Deus, confiemos na sua palavra e peçamos o Espírito Santo diariamente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e fique com o Senhor Jesus. When a friend asked me for a ride, something impressed me that I should bring my family along. While we were driving, a strong storm started that caused our wooden church building to collapse on top of my house. We thanked God that although our new Adventist church collapsed, by God's protection, no one was harmed. Just a few years ago, I was not an Adventist. I lived in an older house on this property that sits at the main intersection in town. In my community, there were some who struggled to find a hot meal in the winter. When Adventists first came, they brought food and compassion. A warm bowl of soup can be the perfect way into someone's heart. They parked a shipping container in my yard where they could serve food and connect with our people. Many of us felt they sincerely cared, so we listened to Bible stories that were filled with hope. Through their loving service, this group of Adventists won our hearts, and we trusted them. In time, some of us were baptized, and we built a wooden church next to my house. This is my house, where the church plant activities happened over the last 10 years. This is the foundation for the church we wanted to build. Unfortunately, it didn't last because it was destroyed during the storm. Over there, we had a shipping container. From it, we served hot meals during the winter for 4 to 5 years. In the beginning, most of the attendees were not Adventists. This is still somewhat true today. Only about half of the people who come for Sabbath services are baptized members. The other half come because they have seen how Seventh-day Adventists are committed to the peace and well-being of this community.
This active church also connects with young minds. Every week, the church takes in some 200 children for after-school care and tutoring. The children are served a daily meal. Many parents and children benefit from this free service provided by volunteers from the church and from the community. The children are doing better in school because of the activities of this church. The government school principal has expressed his gratitude to the Adventist Church, even at public events. We hope everyone will come to know God. We make public invitations for those who want to know more about us. We organize small groups to discuss the Bible with those who are interested. I like these activities. We are following Jesus' method. We're building relationships, identifying needs, and trying to help people. Then, we're guiding them to God. I'm a builder by profession, and after the wooden church collapsed, we dreamed of building God a new house for worship. Miraculously, God intervened to give us the land and the funds. Currently, 20 people are studying the Bible, and 2 of them are ready for baptism. We work hard to help those in need. In my spare time, I assist the less privileged to have their own house. I hope someday they will see the love of God through me, as we saw God's love through the Adventists. I want to thank the volunteer pioneers and church planters who came here.
Chegou o momento. Queria, antes de começar o sermão desta manhã, fazer alguns pontos prévios. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, na pessoa do irmão Celestino. Eu sei que é sempre um risco convidar alguém para vir fazer o sermão, mas costuma-se dizer que à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer. Vamos ver como é que isto resulta. Depois, dizer-vos uma coisa. O sermão desta manhã tem um destinatário especial. E aí peço desculpa pelo meu egoísmo, mas o destinatário especial deste culto sou eu. Eu vou admitir, eu não consegui fazer um culto que em primeira instância não fosse dirigido para mim. Espero que vocês também possam aproveitar deste pequeno estudo, mas queria-vos já assumir, este sermão é para mim. É um tema que não posso dizer que seja um tema completamente cristão, mas é um tema que tem muito a ver com os cristãos. É um tema que a sociedade escreve muito sobre ele, mas simultaneamente é um tema que nós devíamos ponderar muito sobre ele. Como vocês já devem estar a ver, o tema deste sermão de hoje é hábitos. E aqui começo já desde já a dizer, hábitos que eu tenho muitos, mas a maioria são maus. E os que devia ter não tenho. Não sei se isto acontece convosco, mas isto sempre me intrigou. A importância dos hábitos na vida de uma pessoa. A importância que eles podem ter para o nosso sucesso ou para o nosso insucesso. Profissional, pessoal, escolar. Mas depois pensei, e acima de tudo, espiritual. Em primeiro lugar, vamos começar por tentar perceber, com o mero recurso a dicionários, o que é que significa a definição ou significado de hábitos. Eu tentei procurar várias definições em vários dicionários, retirei definições que fossem conceitos técnicos, retirei definições que não se tivessem a ver com o sentido da palavra que nós estamos a utilizar. Uma delas é o hábito de ser a vestimenta dos monges, e ficámos com várias definições. Sem querer maçar muito, se calhar vamos ver e vamos começar pela primeira. Oi? Não. A ação que se repete com frequência e regularidade. É uma ação frequente e regular. Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Estamos dentro da mesma linha. Modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo. Prática repetida que se torna conhecimento ou experiência. Tendência ao comportamento geralmente inconsciente que resulta da repetição frequente de certos atos. Inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Procedimento repetido que conduz a uma prática. Nós vemos, e agora de uma maneira muito simples, que são várias as palavras que se repetem aqui em quase todas as definições. Frequência, regularidade, repetição. Então aqui os hábitos, já sabemos que temos um comportamento, pode ser uma ação, pode ser uma omissão, que é repetida frequentemente, regularmente. Mas todas as ações que nós fazemos com frequência repetidas e regularmente são hábitos? Podem não o ser, mas já lá vamos. A primeira coisa é a importância destes hábitos na nossa vida. E, simultaneamente, o perigo destes hábitos na nossa vida. Porque já vimos que são ações frequentes, que se repetem constantemente, e nós aí vamos só dar um exemplo. Quando nós sabemos, para os que conduzem, não é o meu caso, quando aparece o sinal vermelho, a tendência imediata é parar, sem sequer pensar o que é que se está a fazer.
Quando uma pessoa vai lavar os dentes, está a lavar os dentes sem pensar no mecanismo de lavar os dentes. São comportamentos inatos que nós fazemos sem pensar. Agora, nós todos sabemos que existem comportamentos corretos, incorretos, bons, maus, errados. E aí é a importância e o perigo dos hábitos. Mas antes de ir lá, eu queria vos dar um exemplo muito específico. Esta imagem que aqui está, para os que não sabem, é de um jogador de basquetebol da NBA, que já faleceu num desastre relativamente recente, mas ele era reconhecido pelos seus pares, pelos seus colegas, pelos hábitos que tinha. Então nós estamos a falar de um jogador que já no liceu ele era reconhecido por, das 5 às 7 da manhã, ele ia treinar sozinho para o ginásio. Às 7 da manhã começava as aulas, era o único que fazia isto. O seu treinador na altura foi dar com ele no ginásio às escuras à noite a fazer lançamentos e a treinar. Ele obrigava, entre aspas, os seus colegas a jogar até aos 100 pontos, sempre. E quando continuou na sua carreira como profissional, ele continuou a ter os mesmos hábitos. Ele continuou a ser o primeiro a aparecer no ginásio, o último a sair, o que treinava mais intensamente. E há uma história muito curiosa nos Jogos Olímpicos de 2008. Os colegas disseram que quando chegaram ao pequeno almoço, às 8 da manhã, vinha ele do ginásio já com gelo nos joelhos, já tinha treinado 3 horas. Da mesma forma, um colega de equipa veio a dizer, ele uma vez fraturou o pulso da mão direita. E nessa altura eu pensei, agora vou ser o primeiro a chegar ao ginásio. Porque ele fraturou, à partida não vai chegar tão cedo, não vai treinar. Quando ele chegou nesse dia, ele já estava a treinar, com o gesso na mão direita e a treinar lançamentos com a mão esquerda. Era um jogador que no dia de jogo continuava a fazer exercício físico intenso. E é um jogador que os seus hábitos de vida levaram-no a atingir um determinado objetivo. Agora, este exemplo de hábitos de vida podem-nos chamar a atenção para a importância dos hábitos. Os hábitos tornam-nos eficientes. Ou seja, sendo um comportamento que, por regra, é tão comum, tão habitual, tão pensado, que já não necessita ser pensado, eles libertam a nossa possibilidade de pensar para outros assuntos. Então tornam-nos muito mais eficientes. Ajudam-nos a alcançar os nossos objetivos. E nós vimos aqui com o exemplo que tínhamos dado anteriormente. O desenvolvimento de hábitos podem nos ajudar a atingir os novos objetivos. Pessoais, profissionais e, arrisco-me a dizê-lo, espirituais. Uma das importâncias dos hábitos é que são muito difíceis de quebrar. Os hábitos, depois de os ter, depois de estarem assimilados, depois de estarem sedimentados, são muito difíceis de desaparecer. E os hábitos têm tendência a ter o chamado efeito dominó. Ou seja, o criar um hábito vai fazer, subsequentemente, que hajam outros hábitos que vão sendo criados por arrastamento do primeiro hábito. Se os hábitos têm todas estas características, vocês já pensaram a importância que eles têm na nossa vida? Juntando a isto, há um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que afirma que 40% do nosso dia são com ações irrefletidas, não pensadas, decorrentes dos nossos hábitos. 40% do nosso dia é ditado pelos hábitos que criamos e que temos. Nas pequenas coisas, não precisamos estar a falar de grandes hábitos, mas são ditados pelos hábitos. Mas os hábitos também têm perigos. E o perigo dos hábitos é a possibilidade de, pelo contrário, nos tornarem improdutivos. Existem hábitos que nos tornam improdutivos, que nos tornam ociosos,
que nos afastam ou dificultam ou impedem de alcançarmos os nossos objetivos. E agora aqui, são extremamente complicados de serem mudados. E agora vocês dir-me-ão, e com muita razão, então, mas isto é um perigo ou uma importância? Como é óbvio e já devem ter compreendido, é duas faces da mesma moeda. A dificuldade em quebrar, que está aqui por outras palavras, de complicados de serem mudados, é exatamente a mesma coisa, mas pode ser importante, revela a importância dos hábitos e o seu perigo. E o efeito dominó, como vocês veem, também está nos dois lados, porque o efeito dominó tanto pode funcionar para a criação de um conjunto de hábitos de vida saudáveis, como pode criar para a criação de hábitos de vida em efeito dominó, que não são saudáveis, e aí, deixem-me utilizar a expressão, arruinar-nos a nossa vida. Há uma frase que é atribuída a Aristóteles que diz: nós somos o que fazemos repetidamente. E eu acabo por conseguir compreender. Se o que eu faço repetidamente é o que mais me define enquanto pessoa. O que eu deixo de fazer ou o que eu faço é o que vai definir perante os outros aquilo que eu sou. Eu dou um exemplo. Se eu sou, e agora afastando um bocadinho de hábitos, mas se eu tenho um determinado comportamento reiterado de ser rude para com os outros, esse comportamento vai-me definir para os outros aquilo que eu sou. Mas para não ficarmos apenas por Aristóteles, e ainda quanto à importância dos hábitos, eu encontrei esta frase na Ciência do Bom Viver. Neste caso, a frase foi extraída da versão condensada, a página 165 diz: as lições apreendidas, os hábitos formados durante os anos da infância, têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Ellen White. Estou a falar para adventistas, eu acho que não preciso dizer mais nada. Tem mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Há dúvidas sobre a importância dos hábitos? Bem. Agora que esclarecemos a importância dos hábitos da nossa vida, vamos um bocadinho só pensar de uma maneira muito simples como é que eles são formados. Há uma característica dos hábitos que vocês devem ter apreendido do que estava antes, que é muito fácil. O processo de formação dos hábitos é neutral. E com isto quer dizer o quê? O processo de formação dos hábitos é o mesmo independentemente do hábito. Com isto quer dizer o seguinte: um comportamento que é consciente num determinado momento, executado de forma repetida e frequente, vai se sedimentar como hábito. Ora, não há um aviso, para aqueles que trabalham com o computador, não há um aviso como as notificações no computador que diz: está prestes a instalar um software malicioso, quer mesmo instalar? Esse aviso não há. Há um exemplo muito simples, o do jogo. Eu até posso ter consciência que jogar a dinheiro todos os dias ou com frequência me vai levar a um caminho errado. Mas isso tal não significa que eu, se continuar a repetir esse ato, ele vai se formar independentemente de eu inicialmente ter considerado que era um comportamento incorreto. A repetição e a frequência do ato vai sedimentá-lo na minha pessoa, independentemente do que eu achei inicialmente relativamente àquele hábito. Então, temos aqui dois fatores, repetição e frequência. Mas os estudos hoje em dia dizem que basicamente todos os hábitos têm o chamado gatilho, o processo de formação, o comportamento e a recompensa. O que é referido como o gatilho é o clique, é um determinado acontecimento, uma determinada sensação que nos leva à prática de qualquer ato. O exemplo típico dado disto é: eu sinto-me triste ou sinto-me ansioso.
E esse sentimento faz com que eu busque uma comida reconfortante. Vamos pensar um bolo de chocolate para os que gostam. E esse bolo de chocolate vai-me trazer prazer. Então eu tive um gatilho que me fez comer, o que me fez comer fez-me sentir uma recompensa. E eu associei esse estado a esse comportamento e esse comportamento a uma recompensa para mim. E isto é o que se passa muitas vezes nas nossas vidas, nomeadamente e infelizmente com os maus hábitos. Muitos deles têm consequências físicas e imediatas no nosso corpo que faz com que nós sintamos uma recompensa da prática daquele ato. E isso é despoletado muitas vezes por um estado emocional. Mas avançando para o segundo aspecto, que é quanto tempo é necessário para formar um hábito. Quem já leu sobre isto já deve saber que existem inúmeras teorias de dias. N teorias de dias. Mas a verdade, acima de tudo, é que hoje em dia o que nos dizem é que esqueçam as teorias dos dias. Um hábito pode formar-se mais ou menos rapidamente, dependendo do hábito, dependendo da pessoa e dependendo das circunstâncias. O hábito de beber água todos os dias quando nos levantamos pode-se formar muito mais rapidamente do que o hábito de nos levantarmos cedo. O hábito, em certas pessoas, pode-se formar muito mais rapidamente do que noutras pessoas. Agora, a verdade é que continua a ser frequência, repetição, e ele forma-se. E agora começamos a chegar àquilo que nos traz aqui. Ok? Já vimos a importância dos hábitos na nossa vida, já vimos que podem ser benéficos ou prejudiciais, podem ser a favor ou contra, ajudar-nos a atingir os nossos objetivos ou afastar-nos dos nossos objetivos. Então, já vimos que há um processo de formação dos hábitos baseados na repetição do ato, com frequência, e já chegamos à conclusão de que se calhar é bom criar bons hábitos. Mas como fazê-lo? Eu não quero entrar em grandes ciências desta matéria, até porque eu não sou especialista na matéria. Quero ser muito pragmático. Mas sendo pragmático, nós devemos ter um plano. Ou seja, se eu quero desenvolver um determinado hábito, eu devo pensar quais são as minhas condições, os meus condicionalismos, o tempo que eu vou dedicar, o que é que eu vou fazer. Não é ao calhas de, agora vou começar um plano. Não, eu devo estruturar como é que eu vou desenvolver a repetição e a frequência desse ato de modo a torná-lo um comportamento. Não devo começar em grande. Apenas começar. Não devo preocupar em atingir logo a meta na sua totalidade, mas devo me preocupar em atingir efetivamente um pequeno passo de cada vez. Acompanhar o progresso. Eu devo ter uma checklist. Eu devo ir monitorizando esse meu hábito para saber onde é que estou a falhar, para saber o que é que estou a conseguir. E uma coisa que também é dita como importante na criação de bons hábitos é compartilhar as suas conquistas. Não estou a dizer com isto que nós vamos publicar nas redes sociais, depende de pessoa para pessoa. Mas pelo menos devemos ter dentro do nosso círculo mais próximo, ir compartilhando as nossas conquistas neste hábito que nós estamos a tentar desenvolver. Parte 1 já foi. Parte 2 está a vir. Este culto divide-se praticamente em duas partes. O que são os hábitos na generalidade e agora vem a parte que nos diz respeito a cada um de nós que veio aqui esta de manhã, presumo eu, porque viemos aqui hoje de manhã. Quais devem ser os hábitos essenciais de um cristão? Eu não vou inventar nada de novo. Admito já. Vamos voltar ao básico. Mas eu acho importante voltarmos ao básico. Porque voltarmos ao básico faz-nos lembrar o que verdadeiramente estrutura a vida de um cristão. Que comportamentos, que hábitos devem estruturar a vida de um cristão? Alguém quer arriscar qual será o primeiro hábito?
Palavra de Deus, oração. Estudo da Bíblia. Vamos ver qual é o primeiro. Oração. Não era difícil. Eu próprio avisei. Estamos a voltar ao básico. Orai sem cessar. Ui. Sendo literais, digamos que é quase humanamente impossível de um ponto de vista meramente literal. Mas isso significa que devemos desenvolver o hábito da oração de modo a que o hábito da oração seja de tal maneira natural, seja de tal maneira automático, seja de tal maneira frequente, que nós possamos chegar a um ponto em que dizemos: eu faço com uma naturalidade que eu nem preciso pensar, eu nem preciso programar, ele já está enraizado em mim. Leva-nos ao primeiro ponto. E vamos recapitular. E vou falar para aquelas pessoas, e perdoem-me as restantes que já adquiriram esse hábito, vou falar para aqueles que ainda consideram, que ainda lutam em adquirir o hábito de orar. Orar é comunicar. Orar, eu estou a dizer lugares comuns que vocês já sabem, mas orar é o ponto fulcral da nossa relação com Deus. É o comportamento da vida de um cristão. É o hábito da vida do cristão. Como é que nós podemos ser cristãos e não comunicar com o nosso Deus? Como é que nós podemos ser cristãos e não conectar com o nosso Deus? E não conectar como hábito, como frequência, como repetição. Então a primeira coisa que nós temos de fazer é definir um quando. Vamos ser realistas, vamos ser pragmáticos. Nós temos que definir um momento do nosso dia-a-dia para passar o nosso tempo com Cristo em oração, com Deus em oração. E eu vou ser muito sincero. De manhã é o ideal? Sim. Se não for de manhã, a importância deste hábito é tão grande que seja a que horas for, que seja em que momento for. Mas é essencial que nós encontremos na nossa vida um momento para orar. E atenção, eu não estou a falar da oração dos alimentos. Há um pregador que tem tendência a dizer que cada vez que vai almoçar, alguém vai fazer oração pelos alimentos, e essa pessoa começa a fazer uma oração sobre os alimentos, sobre a sua vida, sobre... E ele diz que, muito sinceramente, tem sempre tendência de, quando a oração conclui, de dizer a essa pessoa eu já tive o meu momento de oração de manhã, não me raspe para o seu. Isto pode ser um bocadinho bruto, mas eu consigo compreender o que ele diz. Há um momento de oração que é entre nós e Deus. É um momento pessoal. É um momento que ninguém se deve intrometer nele. Não significa que não haja outras orações. Não significa que não haja orações em grupo, orações com os familiares, orações na igreja, oração pelos alimentos. Mas eu estou a falar daquele momento de comunhão e de oração com Deus. E esse momento é um momento a sós. E nós temos que construir o nosso dia, permitam-me dizer isto, nós temos que construir o nosso dia em redor desse momento. Ele não pode ser mais uma entrada, não pode ser mais uma tarefa na nossa lista. É a tarefa principal. As outras vêm a seguir. Eu sei que todos temos que trabalhar, estudar, temos atividades que são importantes para nós, mas esta deve ser a tarefa basilar. Deve ser a tarefa principal do nosso dia. Deve ser a tarefa que as outras todas venham a seguir. Onde? Mais uma vez, a importância desta tarefa dita que seja num local que consigamos ter alguma paz, algum sossego. Em nossa casa, mas em outro lado qualquer. Mas encontremos um local onde consigamos estar em paz, descansados por momentos para podermos comunicar com o nosso Deus.
Mas também vos digo uma coisa, se não encontrarmos um local perfeito, aproveitemos a melhor oportunidade que temos com o local mais imperfeito que pode acontecer. Porque não nos pode servir desculpa a ausência de um local. O ideal, melhor. Se não temos o ideal, façamos-lo no carro, façamos-lo nos transportes, façamos-lo no banco de um jardim, façamos-lo enquanto vamos a caminhar. Não é o ideal, não, mas é preferível tê-lo assim do que não o ter. Como? Eu peço-vos desculpa se estou a falar outra vez e mais uma vez assumo do básico. Mas há coisas que são importantes e que nós às vezes nos esquecemos delas no nosso dia-a-dia. Existem muitos métodos de orar. Mas a verdade é que quando nós oramos, muitas pessoas queixam-se e dizem que muitas vezes começam a orar e depois param, esquecem-se. Existem várias sugestões. É preciso não esquecer na oração do adorar, do confessar, do agradecer e do suplicar. Eu não vou entrar em pormenor em cada um destes aspectos, mas esses aspectos devem estar presentes na nossa oração. Também, efetivamente, outra coisa que nós podemos fazer é ter outro tipo de oração. Podemos variar, podemos ter orações em que o âmbito da oração possa ser o próprio eu, mas também a minha família, os meus amigos, a igreja local e a igreja mundial. Mas, inclusivamente, também podemos mudar este tipo de oração e podemos ter uma oração que é chamada oração dos 5 dedos, orar pelas pessoas próximas, pelos líderes que têm a responsabilidade, quer na igreja, de dirigir, pelas autoridades, pelos líderes também enquanto professores e aqueles que ensinam, e pelos fracos e necessitados. Isto não são regras, não são mantras, não são... são exemplos. Mas são exemplos daquilo que nós precisamos fazer, que é ter uma oração deliberada, organizada, pensada, onde nós possamos falar com Deus sobre todos estes assuntos e sobre outros que se lembrem. Passando da oração, passamos para a Escritura. Alguém já disse estudo da Bíblia. Não era difícil. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Não é difícil. O estudo da Bíblia. Vamos voltar atrás. O que é que eu posso dizer? O estudo da Bíblia? Nós passamos o nosso dia-a-dia a ouvir a opinião dos outros. A ouvir o que os nossos colegas, o que os nossos professores, o que os nossos diretores, o que os nossos conhecidos dizem. E quando é que nós paramos para ouvir o que Deus nos diz a nós através da sua palavra? É um momento de limpar a nossa cabeça. É um momento de tentar perceber a vontade de Deus. É um momento de tentar conhecer mais acerca da vontade de Deus. Acerca do seu plano para nós. Mas digo-vos uma coisa. O que está ali não é ler a Bíblia. É o estudo da Bíblia. Não é... O que devemos fazer não é simplesmente ler por ler. Nós devemos tentar estudar, ter um plano de estudo, ter um plano de estudo ao longo do ano. Há imensos planos, há imensas formas que hoje em dia nós conseguimos de ler, mas temos que ter um plano estruturado de estudo da Bíblia. Ou do início, o ano bíblico, ou por um determinado livro, ou por um determinado assunto. E como nós falámos na estruturação do hábito, nós temos que ter isto contado, medido. Termos um objetivo, um princípio, meio e fim daquele estudo que nós estamos a fazer. Não é abrir, ler ao calhos, não estou a dizer que isso faça mal. Mas o estudo que eu estou a falar aqui é um estudo que pode ser, acima de tudo, e principalmente o estudo da escola sabatina. É programado, é pensado, é dirigido, tem um propósito. E assim deve ser o nosso estudo da Bíblia. O hábito seguinte, e passando rapidamente, tem um nome estranho. Congregar. Eu tentei
encontrar outros nomes. Mas o congregar era o que estava. Congregar vem de congregação, vem de juntar. É o que estamos a fazer hoje aqui. E a importância de nós nos juntarmos, nós partilharmos, é essencial. A vida de um cristão não é uma vida individual. É uma vida em grupo. É um juntar com um propósito. Existem vários níveis de congregação. Congregação a nível do casal, a nível da família, a nível de pequenos grupos e a nível da igreja. É essencial para a vida do cristão a congregação. Se nós neste momento estamos a viver um momento em que se calhar este nível maior está limitado devido às contingências de saúde que temos, é preciso não esquecer os outros dentro do possível. Agora, congregar. E um apelo que eu deixo é que nós possamos, neste momento que estamos a viver, não perder este hábito de nos juntarmos com um propósito. Outro hábito, e estamos quase a acabar, outro hábito que um cristão deve ter, e este versículo de 2 de Coríntios falava de Tito quando dizia que, e mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente. Este é mais difícil de se calhar de tentar, desde logo, a percebermos qual é o hábito do cristão. O próximo hábito do cristão que vamos falar é o serviço. Servir, dar. Não devemos ser cristãos consumidores. É muito fácil nós chegarmos a um determinado ponto em que nos tornamos cristãos consumidores. Eu venho à igreja para ouvir, eu venho à igreja para aprender, eu venho à igreja para estar sentado a absorver. Mas o cristão não deve ser assim. Em primeiro lugar, deve vir para servir, para participar, para ajudar. Isto aplica-se tanto no âmbito da igreja, como se aplica no âmbito da nossa relação com o próximo, quer seja dentro, quer fora da igreja. Nós devemos ter tempo na nossa vida para servir o próximo. Servir com o nosso tempo, servir com os nossos talentos, servir com os dons que Deus nos deu, mas servir. Servir não em interesse próprio, não para nos agradecermos a nós próprios, mas servir como Jesus serviu ao longo da sua vida. O dia tem muitas horas. Muitas delas são dedicadas a atividades seculares que têm que ser obrigatoriamente feitas. Mas quanta parte do nosso dia, quantas horas do nosso dia são dedicadas a servir o nosso próximo? Todos nós temos que encontrar o nosso ministério pessoal, onde nos enquadramos, mas nunca deixar de servir. Deixar de servir quando somos chamados, com o nosso tempo, com o nosso compromisso, com a nossa vontade. Porque há uma coisa que é certa, se estes fatores forem, Deus nos capacitará. Agora, nós precisamos criar o hábito nas nossas vidas de dedicar tempo a servir o nosso próximo. Resumindo, não há muito o que dizer sobre este culto, mas os hábitos são importantes, como nós vimos. Podem ser essenciais para alcançar os nossos objetivos. Os hábitos podem ser importantes, inclusivamente, para alcançar os nossos objetivos terrenos. Temos exemplos disso. Mas os hábitos que têm que ser desenvolvidos na nossa vida são hábitos, principalmente os hábitos do cristão. Orar, ler a Bíblia, congregar, servir. Se nós conseguirmos implementar estes hábitos no nosso dia-a-dia, há o efeito dominó e o resto virá. Eu ainda pensei, e só mesmo para terminar, em acrescentar um último hábito. Vocês podem pensar qual é?
Era o evangelizar. Mas depois pensei, é um hábito ou uma consequência? Eu acho que é uma consequência. Se eu tiver estes hábitos, eu irei fazer discípulos, naturalmente. Se estes hábitos forem automáticos, enraizados, fizerem parte daquilo que eu sou, fazerem uma parte constante do meu dia-a-dia, eu não tenho que me preocupar com os maus hábitos. Há uma frase que eu vos queria deixar, porque é uma frase que já alguns se calhar ouviram, que eu já a disse, que me marcou muito para a minha vida. Se o tempo que nós despendemos a procurar corrigir os nossos erros, os nossos hábitos errados, fosse dedicado à nossa comunhão com Cristo, era um tempo muito mais bem empregue. Como vocês viram, eu não falei de maus hábitos. Não é isso que está em causa. Eu acho que nos devemos focar na criação de bons hábitos. E a melhor maneira de destruir um mau hábito, segundo parece, é substituí-lo por um bom hábito. Isto não é complicado. É fácil? Não. A criação de um hábito tem desafios. Mas uma coisa vos garanto. Uma coisa estou convicto. Se eu conseguir criar estes hábitos, a minha vida vai ser diferente. Amém.